Provérbios capítulo 25, verso 20. A palavra nos diz assim: como quem se despe num dia de frio, e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Amém? Glórias a Deus. Somente esse versículo por enquanto. Pode se assentar? Glórias a Deus. E como nós já falamos antes nas redes sociais ali, a palavra de hoje é o poder natural da música. Amém? Glórias a Deus. E antes ainda de falarmos e de entrarmos especificamente a respeito desse versículo que nós acabamos de ler em Provérbios, nós vamos falar primeiramente sobre a origem da música. Glórias a Deus. E para falarmos sobre a origem da música, antes ainda a gente vai voltar lá no começo, lá no Gênesis, quando no capítulo 1, no verso 3, a palavra do Senhor diz que Deus disse: haja luz. Amém? Glórias a Deus. Por que nós voltamos tão no início assim para falar sobre o som? Porque quando nós lemos esse versículo, então nós entendemos que a primeira coisa que existiu foi a luz, porque Deus disse: haja luz. Mas quando nós analisamos um pouquinho mais friamente a letra, nós vemos que Deus, Ele disse: haja luz. Ou seja, antes de existir a luz, precisou existir o som. Então, nós vemos que, segundo o próprio Gênesis, o som já estava lá antes da criação da própria luz. O som já estava lá antes de a luz haver sido criada. Porque para Deus haver dito, haja luz, quer dizer, precisou ser emitido um som. O som da voz de Deus. Glórias a Deus. E o que é a música? No dicionário a gente vê que a definição de música é a arte de combinar sons. A arte de combinar e de se expressar através de sons. Isso é a música. E quando nós vemos no início, já na origem da criação, o som já presente, nós voltamos ainda um pouquinho antes do Gênesis, ou um pouquinho antes do livro de Gênesis ser escrito. Porque como nós já vimos, o livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés. Amém? Jó capítulo 38. Acompanhe comigo a partir do versículo 4. Jó capítulo 38, verso 4. Onde a palavra nos diz assim: onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Glórias a Deus, aleluias. Então, se o livro de Gênesis nos fala que o som já havia antes mesmo da criação da luz, antes mesmo da criação dos luminares, antes da criação das estrelas, como nós vemos no livro de Gênesis, aqui em congruência com a palavra, o livro de Jó nos revela que Deus, ele fala com Jó, questionando a Jó ali para convencer a Jó da sua própria ignorância sobre as coisas de Deus. O livro de Jó nos fala que Deus, ele diz assim: aonde você estava quando as estrelas da alva juntamente cantavam ao meu nome? Junto com os filhos de Deus, com todos os filhos de Deus, ou seja, antes da criação do homem, todos os filhos de Deus quer dizer todos os anjos. Então, antes da criação do homem, antes da criação do nosso mundo, do nosso universo material que nós conhecemos, antes da formação das estrelas, antes da formação da própria luz, já havia música, já havia som. Deus já havia criado a música antes mesmo das estrelas. E as estrelas foram criadas com esse propósito. Elas estavam lá para cantarem enquanto Deus criava todo o resto da criação. Enquanto Deus terminava a obra da criação, pois no primeiro dia Ele cria a luz, e depois Ele cria os luminares, ou seja, o sol, a lua e as estrelas.
E então, a partir daí, a lua, ou seja, as estrelas, cantavam, louvavam, ou seja, entoavam canções, entoavam música para Deus. Glórias a Deus. E por que nós estamos falando sobre tudo isso? Por que nós estamos falando sobre a origem, da onde que nasceu a música? Para nós entendermos que a música é algo divino no ser humano. A música não nasceu do homem, não foi o homem que inventou a música. Deus, ele criou a música muito antes da criação do homem. Então, por isso, a música ela tem uma importância e ela é até mesmo comparável, em alguns pontos, com a própria oração. Deus coloca a música com um poder diferenciado das outras coisas, assim como o poder que a oração tem. A música também tem um poder diferente das outras coisas. Porque quando nós pensamos friamente na música, para nós, para o ser humano, a música ela é simplesmente uma arte. Como nós já falamos, a definição de música é essa. A arte de combinar sons. A arte de combinar harmoniosamente sons. Essa é a definição de música para o ser humano. Mas quando nós comparamos a música com qualquer outra arte que você possa comparar, com a arte da pintura, com a arte de esculturas, de esculpir alguma coisa, com a arte do teatro, com a arte até mesmo da dança, nós vemos que a palavra não nos fala nada a respeito de nenhuma dessas outras artes já haverem antes da criação do homem. E nós vemos que já existiam, por exemplo, as artes plásticas, aquele que esculpe as coisas, o escultor que faz estátuas, que faz monumentos, já existia, porque no próprio Êxodo, um dos 10 mandamentos era: não farás para ti imagens de esculturas. Ou seja, o homem já fazia imagens de esculturas nessa época. Já existia a arte as artes plásticas, a arte de esculpir alguma coisa, a arte de dar forma a uma pedra, a uma madeira, alguma coisa assim. Provavelmente a pintura também já existisse. Mas ainda assim a Bíblia não nos fala de nenhuma dessas outras artes como tendo algo tão poderoso como tem a música. Glórias a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor. E é sobre essa música que nós vamos falar. Não é sobre o contexto artístico da música. Se nós compararmos a música como simplesmente uma arte, ela é uma arte igual a todas as outras. Mas quando nós vemos através da palavra de Deus, nós vemos que a música é algo diferente. Porque ela foi criada com uma finalidade. E a finalidade da música é o louvor a Deus. Deus criou a música para que fosse louvado ao seu nome. Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. E quando nós falamos sobre o poder da música, nós falamos sobre que a música ela tem, nós vamos trabalhar com a hipótese de que a música ela tem poder em duas instâncias. Ela tem o poder liminar, ou seja, um poder linear, um poder que está na linha, e um poder subliminar. E nós vamos explicar melhor sobre isso. O poder liminar quer dizer algo que o nosso entendimento, que a nossa compreensão consegue interpretar, consegue traduzir. As palavras que eu estou falando para você, você está conseguindo entender. Você está conseguindo entender por quê? Porque ela está no teu nível liminar, ele está na tua linha de pensamento, ela está sobre a tua linha de raciocínio, não está fora dessa linha. Você consegue entender cada uma das palavras. Outras pessoas também conseguem entender. Talvez você não entenda uma coisa que alguém diga em um outro idioma, por exemplo, mas em si a mente humana é capaz de entender esse tipo de coisa, esse tipo de linguagem. E o poder que nós vamos falar hoje da música está ligado a esse poder, a essa linha, a liminar. O poder liminar, ou seja, o poder natural, como nós colocamos ali, da música. Por quê? Porque existe também o poder subliminar. Subliminar quer dizer assim, algo que está abaixo da linha. Subliminar quer dizer algo que a tua mente ela capta,
Tem muitas coisas que a tua mente ela capta, mas você não consegue interpretar isso. Você não consegue interpretar aquela informação, mas a tua mente absorveu. O teu corpo absorveu. Nós já ouvimos muito falar sobre o poder da mente, e a mente ela tem muito mais poder do que nós entendemos, do que nós usamos. Glórias a Deus, aleluias. A ciência diz que o homem ele só usa 2% da sua capacidade cerebral. 2%, ou seja, existem 98% da nossa capacidade, da capacidade da nossa mente que nós não conseguimos usar, que ela usa por si mesma. Por exemplo, ela faz você lembrar de coisas que você muitas vezes não quer, ela faz você esquecer de coisas que muitas das vezes você quer lembrar, e tudo isso é o poder da tua mente trabalhando sozinho, sem que você precise manipular. E existe uma coisa chamada uma mensagem subliminar, que é uma mensagem que você não consegue interpretar, você não consegue codificar, mas a tua mente interpreta. E a música trabalha nesses dois sentidos. Olha que incrível, a música ela consegue trabalhar através da mensagem e ela consegue trabalhar através da mensagem subliminar, da mensagem que você nem sabe que você está recebendo. Só que hoje nós vamos falar exatamente sobre o poder natural da música, o poder liminar da música, o poder que nós entendemos, da música que nós entendemos, que é o quê? É a letra da música, é a mensagem que a música está trazendo. Aleluias, glórias a Deus. Quando nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, o episódio em que Paulo e Silas estavam presos ali naquele cárcere, a palavra do Senhor diz que próximo à meia-noite, eles oravam e eles também louvavam a Deus. Eles entoavam louvores a Deus próximo da meia-noite. Quando de repente houve um terremoto e as cadeias se abriram. As celas não somente de Paulo e Silas, mas a porta das celas de cada uma daquelas celas ali se abriram naquela noite. Através do poder que existia na música. Eu não sei qual era a mensagem que eles estavam cantando, eu não sei qual era o hino que eles estavam cantando, eu não sei qual era a letra do que eles estavam adorando a Deus, louvando a Deus, mas o fato é que a música teve o poder de abrir as celas daqueles homens. E esse é um poder liminar, esse é um poder de palavras que a gente pode compreender. Ou que o ser humano pode compreender. Glórias a Deus, aleluias. O que nós não compreendemos é que a música ela foi criada com uma finalidade. E como nós já falamos, a finalidade da música é o louvor a Deus. Nós, ao longo dos anos, o homem adaptou a música como sendo uma arte e usou para várias e várias outras finalidades. Mas o propósito supremo da música, o propósito essencial da música, a essência da música é o louvor a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Então, nós voltamos ali para o nosso versículo inicial de Provérbios, onde a palavra nos diz assim, que cantar canções a corações aflitos é como se despir num dia de frio ou como jogar vinagre sobre a ferida. E aqui nós conseguimos entender, então, o que Salomão, o que o rei Salomão está dizendo quando ele fala sobre esse provérbio, quando ele escreve esse provérbio. A música ela não foi criada para isso. A música foi criada com o fim de adorar a Deus. Então ele diz que cantar canções para corações aflitos, para corações deprimidos, é como você jogar vinagre sobre a ferida. Isso não precisa nem explicar muito. Você sabe o que significa jogar vinagre sobre a ferida. Você já teve um corte aberto ali onde você, sem querer, pegou em alguma coisa que estava com vinagre, que estava com álcool, que estava com sal, que estava com alguma coisa assim, e aquela ferida aberta começou a arder e doer. E daí você vai e tenta lavar e até que passe a dor.
Agora você imagine ficar fazendo isso repetidamente, várias e várias vezes, sem um propósito. Ou se vestir, em algumas versões está escrito assim que é como você se despir num dia de frio, ou como você vestir vestes finas num dia de frio. Aqui em Curitiba a gente sente às vezes um pouco de frio, né? A gente chega aí a algumas temperaturas próximas do zero ali, e a gente sabe que se você não tiver com umas 2 ou 3 blusas ali, ou pelo menos um daqueles casacos bem quente ali, com um tecido de lã, alguma coisa assim, você passa frio. Você passa frio. Imagine quando a gente pensa nessas noites tão frias do inverno, a gente pensa nessas pessoas que estão em situação de rua, que não tem uma roupa, que não tem um cobertor. E a Bíblia diz que cantar canções para corações tristes, ou seja, para corações aflitos, é como você vestir uma roupa fria, ou como você tirar simplesmente a roupa num dia de frio. Ou seja, é algo que não faz sentido. É algo que não tem um propósito, é algo que não está certo. É algo que não é natural. O natural é que nós vistamos uma roupa quente, que nós nos aqueçamos, que nós procuremos um cobertor, que nós tentemos nos aquecer, não nos despir, não colocar sal sobre a ferida por uma coisa que vai trazer mais dor, que vai nos angustiar mais ainda. Aleluias, glórias a Deus. E então, nós falamos sobre o poder que a música tem. Ela tem o poder de abrir as celas, de libertar, assim como nós vimos ali na situação com Paulo e Silas, assim como ela tem o poder também de nos entristecer. Ela tem o poder também de nos magoar, de cada vez nos ferir mais e mais. E ela tem o poder de trazer coisas à nossa vida, porque nós invocamos através da música, e a invocação através da música é algo mais forte ainda do que a invocação através de uma palavra. Como nós já falamos, é um poder comparado ao poder que tem numa oração. Se você ora crendo que você orou e Deus faz um milagre através da tua oração, então você pode cantar um louvor crendo que Deus ele faz o mesmo milagre através do louvor. Esse é o poder liminar da música, esse é o poder da mensagem que nós entendemos sobre a música. Por isso é tão importante nós sabermos exatamente o que nós estamos cantando. Por isso é tão importante nós sabermos para quem nós estamos cantando, sobre quem nós estamos cantando. Porque quando nós profetizamos algo através da música, que seja bênção, tem um poder muito grande. E quando nós profetizamos também através da música, uma maldição também tem um poder muito grande. É maior do que o poder que existe numa palavra. Maior do que uma maldição lançada através de uma frase, através de uma palavra, é uma maldição lançada através da música. E quantas vezes nós assumimos essas maldições para a nossa vida sem mesmo saber? Ou, às vezes, simplesmente por ignorância, simplesmente por não querermos saber. Sabe, uma coisa que... Um dos propósitos da música, quando Deus criou, é que a música ela fosse sempre entoada em cerimônias. Ele sempre ordena que o povo cante uma música para lembrar de uma determinada cerimônia. Em uma determinada festa, cantem sobre isso, cantem o louvor tal, cantem isso, cantem aquilo, falem sobre a bondade de Deus, louvem com a bondade de Deus. Ele sempre nos instrui a celebrarmos coisas com a música. Aleluias, glórias a Deus. E quantas vezes nós fazemos isso de uma maneira completamente errada? Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo mais claro assim, que eu consegui pensar, foi um exemplo de casamentos. Quem já participou de um casamento, uma celebração de casamento na igreja? Casamento na igreja, pode ser na igreja católica, ou às vezes até mesmo o casamento que é celebrado em outro lugar que não seja a igreja, mas tem uma cerimônia religiosa ali. Geralmente são músicas que são apresentadas ali. E a gente vê uma coisa que se repete muito, principalmente aqui no Brasil, não posso dizer pela tradição de outros países, mas aqui no Brasil uma coisa bem comum é
é se entrar através de uma canção popular ali, de uma canção, às vezes uma canção que está na moda, uma canção que está viralizando no momento, ou às vezes um clássico mesmo ali, e geralmente aqui no Brasil são canções internacionais, canções que a maioria das pessoas não sabem o que quer dizer. E eu tive vendo uma lista das músicas mais tocadas em casamentos, das músicas internacionais mais tocadas nos casamentos. E eu vou ler aqui algumas dessas músicas e um pouquinho da mensagem que cada uma dessas músicas traz. Antes, eu vou pedir para você que não se escandalize, porque para você entender um pouco, para você talvez lembrar um pouco da música, eu posso cantar um pedaço aqui, uma parte, um trecho dessa música, para que você relembre. Talvez só pelo nome você não relembre da música. Mas não se escandalize, porque isso é importante para que você compreenda sobre o que nós estamos falando. Então, uma das músicas mais tocadas assim nos casamentos, que as pessoas mais escolhem para ser tocadas nos casamentos, das músicas internacionais, é uma música chamada Always Love You, que foi gravado pela Whitney Houston, uma música muito bonita, uma música muito bela. Foi gravada pela Whitney Houston, mas a compositora dessa música é uma mulher chamada Dolly Parton. Dolly Parton, ela é uma cantora de country americano. Ela é cantora de um estilo que aqui no Brasil a gente chama de sofrência. Quem já ouviu falar de sofrência? É um estilo bem da moda hoje, né? Então, a Dolly Parton é uma cantora do estilo country, nessa linha assim mais sofrência, nessa linha mais de lamentação, essa linha mais chorosa, vamos dizer assim. E ela compôs essa letra, a letra dessa música, que realmente é uma canção muito belíssima, e ainda na voz da Whitney Houston, que era uma pessoa da igreja também, que se afastou dos caminhos de Deus, uma cantora com influência de muitas cantoras gospel, Aretha Franklin, tantas outras ali. E com a interpretação da Whitney Houston, essa música ficou muito famosa. E como é uma música de uma harmonia, de uma melodia muito bonita, ela é muito usada nos casamentos. E quando você analisa a letra dessa música, nós vemos que, na verdade, ela está falando sobre uma relação que acabou, sobre uma relação que chegou ao final, e ela está dizendo assim, entre poucas palavras, em poucas palavras, ela está dizendo assim: eu não sou o suficiente para você, eu não sou o bastante para você. É uma pessoa que estava num relacionamento em que ela atrapalhava o outro, em que ela não estava no mesmo nível que o outro. Então ela diz: eu nunca vou ser o suficiente para você, eu nunca vou ser o que você precisa, eu nunca vou ser aquilo que você quer, aquilo que você sonhou. Então por isso eu prefiro ir embora, por isso eu prefiro sair, por isso eu prefiro abandonar você, eu prefiro ir embora para que você possa ser feliz sozinho ou com outra pessoa. E daí ela, no refrão, ela diz: mas eu sempre vou amar você, eu sempre vou amar você. Mas imagine um casamento que começa com uma mensagem dessa, que começa, entre outras palavras, com uma profecia dessa, dizendo que uma pessoa não é o bastante para outra, dizendo que uma pessoa vai atrapalhar os planos, os projetos, os sonhos da outra. E daí muitas vezes nós fazemos coisas como essa, nós entoamos uma música assim no casamento e não entendemos por que o casamento é do jeito que é. Não entendemos por que uma pessoa sempre puxa a outra para baixo, sempre puxa a outra para trás. Não entendemos por que uma pessoa sempre parece que ama mais a outra e a outra ama menos. A música tem um poder muito grande. Eu vou apressar um pouco aqui porque a gente tem bastante coisa. A segunda música é uma música que também ficou muito conhecida, que é a música My Heart Will Go On, que foi tema do filme Titanic. Para quem assistiu o filme Titanic, não tem como você falar do filme sem se lembrar da música. Geralmente, a primeira coisa que te vem na cabeça quando você fala em Titanic é a música. Se você conseguiu se lembrar, você vai lembrar do filme. Se você não assistiu o filme, é a história de alguém que morre, de um casal onde o rapaz morre, e
a mulher passa o resto da vida com aquele lamento, passa o resto da vida lamentando pela morte daquele rapaz que morreu prematuramente. Eles tiveram um relacionamento, sei lá, de alguns dias, pelo que o filme mostra. Alguns dias ali, e o rapaz morreu na tragédia do Titanic ali. E a música ela foi composta. O compositor ele conta que ele compôs a música foi encomendada, né, para o filme, então o compositor ele compôs através da história, e ele diz que a inspiração para fazer essa história, ele fez de uma perspectiva de uma mulher idosa, porque a história é a mulher já com quase 100 anos de idade, contando a história, ou se lembrando da história, e aquela mulher que passou muitas e muitas décadas se lamentando por causa de um amor que foi perdido, quando ela ainda era quase uma adolescente. Uma vida inteira que ela passou se lamentando por causa de uma tragédia que aconteceu com o grande amor da vida dela, segundo o próprio autor da canção. Então, essa é a inspiração para que essa música fosse composta, e é uma das músicas mais tocadas em casamentos. Eu mesmo já escutei algumas vezes, alguns casamentos com essa música, ou pelo menos com o fundo ali que trazia a melodia dessa música. Então, como nós esperamos que os casamentos funcionem bem, se nós invocamos tantos tipos de coisas ruins para o casamento? Ah, pastor, mas o amor que ela teve pela pessoa o resto da vida foi algo ruim? Não, mas e a perda repentina, não foi algo ruim? A separação abrupta que eles sofreram. Eles poderiam ter se casado, ter constituído uma família, mas não foi assim. Não foi assim. Foi um romance que já começou errado na história do filme, mas nós não vamos entrar nessas coisas. Mas a questão é que a história é uma história de tragédia. É uma história trágica. O foco não é o amor dos dois, o foco é a morte do rapaz. O foco foi a tragédia, o foco foi a separação. Santo é o nome do Senhor. Daí nós temos uma outra música chamada Against All Odds, que é uma música que foi gravada pelo Phil Collins, que também é um homem ali que tem uma, vamos dizer assim, um princípio cristão. Ele também tinha uma banda chamada Gênesis. E ele gravou essa música, e essa música também ela fez muito sucesso. Ela também é muito tocada em casamentos, porque também é uma música como essas outras que a gente já falou, belíssima, interpretação muito bonita, melodia, harmonia, tudo muito bonito. E as pessoas também colocam muito essa música para se tocar nos casamentos, e não sabem do que ela está falando, principalmente aqui no Brasil, né? Ainda quando vamos dizer assim, num país de uma língua inglesa, né, como é os Estados Unidos, a Inglaterra ou outro país que tem a língua ali inglesa, se eles colocam, eles estão entendendo o que a letra está falando. Mas aqui no Brasil muitos colocam e não fazem ideia do que o cantor está cantando. E nessa música, que o subtítulo dela diz Take a Look Me Now, eu mesmo tenho uma memória, tenho uma lembrança bem particular dessa música, que um dos nossos amigos quase que de infância, ali, nossos amigos de adolescência, ele casou também ao som dessa música. E conhecendo ele, eu sabia que ele também não fazia, ele gostava muito dessa música, escutava muito essa música ali, e eu sabia que ele não fazia noção nenhuma do que a música estava dizendo, né? Mas ali durante o casamento mesmo, enquanto estava sendo celebrado o casamento e começou a tocar essa música, eu comecei a pensar como que alguém casa ao som de uma música que diz coisas assim. Essa música também, assim, a exemplo da primeira música que a gente falou ali, da Whitney Houston, ela também está falando de um relacionamento acabado. Ela também está falando de um relacionamento que acabou, mas está falando de um relacionamento que acabou e o rapaz que canta a música, ele não aceita o fim do relacionamento. Ele está fazendo de tudo, ele está implorando ali para a mulher, no caso da música ali, dizendo assim, dê uma olhada para mim agora, olhe como eu estou agora, olhe como eu estou destruído agora,
Olhe como eu estou agora. Voltar para mim é algo que não vai acontecer. Ele mesmo diz isso. A letra da música, o nome da música é isso. Contra todas as perspectivas, contra todas as expectativas, contra todas as probabilidades. É um relacionamento que foi fadado ao fracasso, um relacionamento que não tinha mais volta nenhuma, que não tinha mais chance nenhuma de acontecer. E daí você está iniciando um relacionamento, está iniciando uma família, um casamento, ao som de uma música que fala de algo que acabou. E entre outras coisas, ele sempre repete na letra da música que ele nunca ia encontrar uma pessoa como aquela ali. Que ele não se convencia, ele não aceitava o fim do relacionamento, porque ele diz assim, você é a única que me compreendia, você é a única. Ele diz isso durante a música toda. E o que me chama muito a atenção sobre essa música que eu disse que é uma coisa particular, uma coisa, vamos dizer assim, um testemunho particular nosso, já que o rapaz que casou ao som dessa música aí é um amigo muito íntimo nosso, desde da adolescência ali, é que o casamento não durou mais do que 1 ou 2 anos. O casamento durou menos que 2 anos, eles tiveram um filho. O casamento durou menos do que 2 anos. E hoje mesmo que esse rapaz se denomine pastor, diga que é pastor, ele já está no 3º ou 4º casamento. E enquanto era tocada essa canção no casamento, eu pensava exatamente isso. Eu pensava, como que pode? Isso há, sei lá, muitos anos atrás, mais de 15 anos, eu acredito. Eu já estava pensando sobre isso, sobre o poder que uma música podia gerar em uma celebração como o casamento. Claro que nós estamos falando sobre casamento, mas nós poderíamos estar falando sobre aniversários. Nós poderíamos estar falando sobre noivados, poderíamos estar falando sobre velórios. Poderíamos estar falando sobre várias outras situações em que nós entoamos músicas que vão marcar a nossa vida. Músicas que podem ter um impacto sobre a nossa vida. É uma música chamada Every Breath You Take, que é uma música de uma banda chamada The Police. Ela foi gravada no ano do meu nascimento, né, em 83. E essa música é um som não só de casamento, mas de várias festas em geral. Até hoje essa música é muito tocada, que é uma música assim, every breath you take, every move you make, every bond you take, every step you take, I'll be watching you. Acho que você lembrou, né? Porque essa é bem conhecida. Então, ele começa dizendo o seguinte na canção: todo suspiro que você der, todo movimento que você fizer, todo elo que você quebrar, todo passo que você der, eu estarei olhando por você, ou estarei olhando você. E quando nós olhamos assim, parece uma coisa até bonita, né? Porque nessa última frase, quando ele fala I'll be watching you, você pode achar que eu estarei olhando por você, eu estarei guardando até mesmo você, porque essa palavra watch, ela tem várias traduções no inglês, várias possibilidades no inglês. Mas quando nós analisamos a letra por completo, o contexto da música, essa frase ela não está dizendo isso. Watch, assim como o nome da nossa igreja, que é torre de vigia, em inglês é watch tower, que significa a torre de vigia. Watch, vigia. Então, quando nós analisamos essa música num contexto, ou seja, no geral, ele não está dizendo assim, eu olharei para você, eu verei você, eu assistirei você, eu guardarei você. Não, ele está dizendo assim, eu estarei te vigiando. Porque quando nós olhamos toda a letra da música, ele está dizendo também que o relacionamento acabou. Ele também está dizendo a mesma coisa que as outras músicas disseram. Ele também está dizendo assim, não, o relacionamento acabou, você foi embora. Em um determinado momento da música ele diz isso. Ele diz assim, você foi embora,
Você se foi e eu não consigo aceitar isso, eu não consigo admitir isso. Por isso ele está falando que cada suspiro que a mulher der, cada passo que ela der, cada movimento que ela fizer, ele estará lá vigiando ela. E nós conseguimos ter uma visão ainda melhor do que essa música está dizendo, apesar de parecer linda a música, apesar de parecer uma letra maravilhosa, apesar de ser uma composição muito bonita, apesar de ser uma música incrível, quando nós olhamos principalmente o refrão da música que diz assim, oh, can't you see? Você não pode ver, você não consegue ver que você pertence a mim? Você não consegue ver, você não consegue perceber, você não consegue entender que você pertence a mim? Tenta lembrar do refrão dessa música que diz assim, oh, can't you see, you belong to me. Ou seja, a música está falando o tempo todo de um relacionamento, um casamento, um namoro, um noivado que não deu certo, que acabou. E agora ele diz assim, eu estou te vigiando, eu estou perseguindo você, eu estou em cada lugar que você está, eu estou vendo tudo que você faz, eu estou vendo todo passo que você dá. Eu estou te vigiando o tempo todo, você não consegue entender que você pertence a mim. Ou seja, é um relacionamento completamente possessivo, mesmo que o relacionamento tenha acabado. E daí muitas vezes nós não entendemos o motivo de tantos, e quando nós falamos o motivo, eu não estou falando do motivo físico. Claro que você vai dizer assim, mas isso é fanatismo. O motivo é outro, o motivo é droga, é bebida, não. Mas eu quero dizer muitas vezes o motivo espiritual do que acontece num casamento. Quando você invoca coisas como essas num casamento, e nós não entendemos por que tantos casamentos acabam dessa forma, e depois começa a perseguição. Depois começa o homem que não consegue esquecer a mulher, porque quando nós vemos a letra dessa música, ela fala sobre a dor do homem. Ela não está falando sobre o problema da mulher de estar sendo perseguida, de estar sendo observada, vigiada. Não está falando sobre isso, ela está falando sobre a dor do homem, é ele que está falando. E na dor dele, para ele, aquilo ali é uma coisa real. Ele diz, tudo que você faz me machuca. Cada coisa que você faz, cada movimento, cada passo que você dá, cada relacionamento que você começa, cada mentira que você conta, cada passo que você dá, tudo isso me machuca, tudo isso dói o meu coração. Porque para ele, aquela mulher pertence a ele. Mesmo que ela já não esteja mais casada, mesmo que ela já não seja mais a namorada, a noiva, mesmo que ela já não seja mais, não tenha mais relacionamento nenhum com ele, para ele, aquela mulher ainda pertence a ele. E daí nós não entendemos por que muitas vezes um peso espiritual tão grande no nosso casamento. Isso nós podemos generalizar para tudo. Podemos generalizar para o nosso emprego, para a nossa família, para a nossa casa, para as nossas amizades, para os nossos estudos. Podemos generalizar para qualquer coisa da nossa vida. Nós não entendemos por que nós atraímos tantas maldições na nossa vida, e nós falamos assim, mas eu não falo nada demais. E só para encerrarmos, nós vamos falar sobre... Essa aqui eu vou pedir para que o Jimmy coloque ali na projeção. É uma música... Essa aqui é uma música, vamos dizer assim, essa é o mais clássico de todas, né? Essa aqui não tem como você não conhecer, porque além de ser muito tocada nos casamentos, além de ser muito tocada não só em casamentos, celebrações, aniversários, 15 anos, velórios, essa música ela é extremamente tocada nos lugares e ela virou até mesmo várias e várias canções evangélicas, várias canções gospels surgiram como versão dessa música, como
tradução, vamos dizer assim, dessa música. E nós vamos entender um pouquinho sobre o que a letra diz. Essa aqui eu pedi para projetar ali. Tá aparecendo já? Está aparecendo na transmissão também? Essa eu pedi para projetar ali, porque é bem importante a gente ver aqui. Então, a música é a música Hallelujah, né, do Leonard Cohen. E quem não conhece essa música? É aquela assim, o refrão é bem simples, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Como eu falei, ela já virou até versões, muitas versões gospel. A gente até já cantou versões dessa música aqui na igreja antes de também procurarmos saber qual era a origem da música, qual era a essência da música, como nós falamos. Quando nós vemos o nome da música, a palavra aleluia ela é uma palavra que vem do hebraico e ela significa louvai a Deus. Hallelu, louvai, e já é uma contração do nome Yahvé, ou Javé. Então, aleluia, é louvai a Deus. E ela é sempre, quase todos os salmos que Davi escrevia, tinha essa palavra para iniciar o salmo ou para terminar o salmo. Quantas vezes você viu traduções da Bíblia que começa com um aleluia, louvai a Deus, aleluia, ou começa com um louvai a Deus, porque o tradutor traduziu a palavra, ou termina com um aleluia. O Salmo 150, louvai a Deus com símbolos, louvai a Deus com instrumentos sonoros, com símbolos altissonantes, louvai a Deus, sempre é a palavra aleluia, que significa louvai a Deus. Então nos parece já de cara uma coisa muito bonita. A canção é maravilhosa, a letra, a melodia e a harmonia da música são maravilhosas, são lindas, mas a canção nos diz algo assim. Ouvi dizer que existe um acorde secreto que Davi tocou e louvou ou agradou ao Senhor. Mas você não liga para a música, não é? Algo mais ou menos assim, pode ser um pouquinho diferente ali a tradução. Mas, em síntese, isso aqui eu quero trazer muito na segunda parte dessa mensagem, que vai ser o poder sobrenatural da música. Porque essa música ela é tão profunda que ela toca nos dois sentidos. Ela toca no sentido daquilo que você escuta, das palavras que você entende, ou das palavras que o ser humano pode entender, que apesar de estar em outro idioma, a gente pode fazer isso que eu fiz de traduzir a letra ali e a gente entender o que ele está falando. E ela toca também no sentido sobrenatural, que é o que a gente vai falar na próxima mensagem. Mas a parte mais importante dessa parte, nós vemos que ele está falando, então, explicitamente sobre o rei Davi, sobre Davi. Aqui, a perspectiva da música é de um sacerdote, sei lá, talvez um pastor, talvez um padre, talvez um sacerdote de alguma igreja, que está falando com Deus a respeito de música, a respeito do aleluia, a respeito do louvai a Deus. E aqui ele começa falando que ele ouviu dizer que Davi tinha um acorde secreto que ele tocava e que agradava a Deus, que louvava a Deus. E daí ele diz assim, mas você não liga muito para música, ou você liga? Você não se importa muito com música, ou você se importa? E aqui, apesar de, no contexto da letra, parecer que ele está falando com Deus, dizendo assim, você não se importa muito com a música, você não liga muito com a música, eu acho que não faz tanto sentido assim. Parece mais uma pergunta mais desafiadora para mim e para você, que estamos escutando a música. Nós lembramos que a nossa mente ela consegue decodificar coisas que nós não decodificamos. E aquelas coisas entram na nossa mente e ficam ali alojadas. E muitas vezes criam sentimentos, criam dúvidas que nós não temos. Criam sentimentos, despertam emoções em nós que nem nós mesmos compreendemos. Então ele diz assim, mas você não liga muito para a música, não é? E eu tenho certeza que muitos, ao escutarem essa mensagem, estão pensando assim, não faz tanto sentido assim. A música não quer dizer tanta coisa assim, a música não tem tanto poder de vocação assim como o pastor está falando. Mas é isso que o diabo quer que você pense.
Existe uma frase que diz que a maior vitória de Satanás não é convencer que Deus não existe. A maior vitória de Satanás é convencer que ele próprio, que Satanás mesmo não existe. Porque se você acreditar que Deus existe, mas não acreditar que o diabo é real, que o mal existe, que as forças malignas existem, é muito mais fácil o trabalho dele. É muito mais fácil te levar para o inferno junto com ele, a partir do momento em que você não acredita nisso. Então ele começa fazendo essa pergunta desafiadora, mas você não se importa muito com música, não é? Você acha que a música é qualquer coisa, você acha que não faz tanto sentido assim. Mas como nós falamos, essa parte tem uma parte muito importante, mas é sobrenatural. E nós vamos falar na próxima mensagem sobre essa parte. E nós vamos para a segunda parte da música, que é onde ele começa a falar realmente na parte que nós vamos tocar a respeito do casamento. Porque como nós falamos, essa música é amplamente tocada em casamentos. Mesmo quando ela não é cantada no casamento, ela é tocada, ela é colocado um coral ali para fazer as vozes, ela é colocado um instrumental, porque a música é espetacular. A música é espetacular, a música é muito bonita. Então, na segunda parte da música, ele começa falando assim: sua fé era grande, mas precisava de provas. Você a viu banhando-se no telhado. A beleza dela, ao luar, derrubou você. Ela te amarrou em sua cadeira da cozinha. Ela destruiu o seu trono, cortou o seu cabelo, e dos seus lábios ela tirou o aleluia. Então aqui, o compositor ele começa a falar sobre a história de Davi e Betseba. A gente já falou várias vezes sobre essa história aqui, eu já preguei sobre esse assunto, a pastora já trouxe mensagens a respeito desse assunto também. E não vamos falar também sobre todos os detalhes, mas para resumir, cantar num casamento a história de Davi e Batseba é uma coisa, no mínimo, ilógica, no mínimo, irracional. O relacionamento, a relação entre Davi e Batseba foi a relação mais pecaminosa que nós vemos dentro da Bíblia. Por quê, pastor? Porque quando nós analisamos o relacionamento entre Davi e Batseba, nós vemos que Davi cometeu vários dos pecados mais condenáveis no Antigo Testamento, dos 10 mandamentos ali, ele cometeu vários dos pecados nessa mesma relação. Primeiro, o que a frase começa dizendo aqui, que a estrofe da música começa dizendo, que ele viu ela se banhando do telhado. A palavra do Senhor diz que foi exatamente assim, ele estava ali passeando pelo reino e ele viu a mulher ali, do seu aposento, ele viu a mulher se banhando, ele viu Batseba se banhando, tomando banho, e ele se apaixonou ali, porque era uma mulher muito bonita, e ele a cobiçou. Só aí nós já temos o primeiro pecado dos 10 mandamentos, porque a Bíblia diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Depois, ele consumou o adultério. Ele mandou que trouxessem a mulher ali, eles adulteraram. Aquela relação proibida gerou um fruto, a mulher engravidou. Depois que ela engravidou, ele enganou, ele mentiu. Ele mandou ali que chamassem o marido dela que estava na guerra para que ele fosse, se deitasse com a mulher e achassem que o filho era dele. E ele se safasse da história. Depois disso, como não deu certo o plano de mentiras dele, o que ele fez? Ele mandou o pobre do homem, o pobre do marido que não tinha feito nada de errado, mas que era um homem completamente fiel ao reinado dele próprio. Um homem provavelmente muito fiel a Deus, temente, porque ele nem quis ir para sua casa, porque ele falava assim: o exército está lá guerreando. O meu exército, o exército que eu faço parte está lá guerreando, os homens estão guerreando, como que eu vou para minha casa, deitar na minha cama? Como que eu vou para minha casa? E ele ficou ali, e não deu certo o plano de Davi, então, o que ele fez? Ele planejou o assassinato daquele homem, o homicídio daquele homem. Quantos mandamentos você já viu quebrados nesse relacionamento? Depois tem mais um dos mandamentos em que Davi transgrediu,
nesse relacionamento que é o relacionamento, ou que é o mandamento que diz assim: não tomarás o nome do Senhor em vão. Ué, pastor, mas quando ele tomou o nome do Senhor em vão? Nós já vamos ver, porque até a letra da música fala sobre isso. Para você ver a profundidade da letra dessa música. Então nós olhamos ali e nós vemos que no final dessa estrofe, ele fala assim: olha, ela te aprisionou numa cadeira. Claro que aqui ele está jogando a culpa toda em cima de Batseba, né? Mas não é esse o nosso assunto. O nosso assunto é que ele diz assim: ela te aprisionou, ela prendeu você numa cadeira, ela cortou os seus cabelos, fazendo referência a Sansão e Dalila, que foi uma situação também parecida. E ele diz assim: ela destruiu o seu trono. Isso aqui nós vemos que é uma típica letra escrita por Satanás. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. E ele é o mentiroso. E aqueles que trabalham para ele querem agradar a ele. Então, quando ele diz assim: ela destruiu o seu trono, isso aqui não aconteceu. Porque nós vemos hoje mesmo, não por coincidência, mas também não nada planejado, foi lido um salmo aqui que dizia que o trono de Davi seria um trono perpétuo. Seria um trono eterno. Essa era a promessa de Deus. Deus falou assim: o teu trono vai ser eterno. Por quê? Porque do trono de Davi tinha que nascer o Rei dos Reis. Se o trono de Davi tivesse sido quebrado, destruído, por causa do relacionamento dele errado com Batseba, Jesus não seria o Rei dos Reis. Porque Jesus veio do trono de Davi. Jesus é descendência de Davi. O cumprimento da profecia que diz que o trono de Davi seria eterno e que todos os filhos de Davi sentariam-se no trono, é o nascimento de Jesus, o Rei dos Reis. O Rei dos Reis tinha que nascer do trono de Davi, então o trono de Davi não foi destruído. Deus falou assim: mesmo que os seus filhos errem, eu ainda vou manter o trono por amor do meu pacto que eu tenho com você. Ele falou isso para Salomão quando Salomão errou. Ele falou assim: eu não vou arrancar o trono da tua família, porque eu prometi isso a Davi. Então ele diz assim: ela quebrou, ela destruiu o seu trono. E no final ele diz assim: ela tirou dos seus lábios o aleluia. Nós lembramos que Davi, ele compunha quase todos os salmos, e quase todos os salmos de Davi continham o aleluia, continham o louvai a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Então nós continuamos para a terceira parte dessa música. E olha só o que diz nessa parte. Diz assim: e agora, está falando como se fosse a perspectiva de Davi falando, né, ou a perspectiva ali desse sacerdote que está compondo a letra. Você diz que eu usei o seu nome em vão, eu nem sei o seu nome. Mas se eu fiz, bem, o que se interessa para você? Há um clarão de luz em cada palavra, não importa. Há um clarão de luz em cada palavra, e não importa o que você ouviu, o aleluia sagrado ou o profano. Essa música ela é uma clara intimação a Deus. É uma música de alguém que está desafiando a autoridade de Deus. É uma música de alguém que está questionando a sua própria fé, de um sacerdote, talvez um pastor, talvez um padre, talvez um sacerdote de qualquer outra religião cristã, de qualquer outra religião que creia em Deus. Esse sacerdote, ele está questionando a Deus, e ele está desafiando a autoridade de Deus. Primeiro ele começa dizendo assim: você diz que eu usei o seu nome em vão? Eu nem sei o seu nome. E aqui, na perspectiva de Davi, como nós falamos que Davi ele quebrou o mandamento que diz, um dos 10 mandamentos ali do Êxodo, é o seguinte: não tomarás o nome do Senhor em vão.
Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Mas quando que Davi tomou o nome de Deus em vão? Quando você vê o profeta Natã chegando até Davi, dizendo assim, Davi, contando aquela história que nós falamos alguns cultos atrás aqui, algumas mensagens atrás, contando aquela história e falando assim, Davi, você é o homem, o Senhor te diz assim, eu te dei tudo o que você queria, eu te fiz o rei, eu te dei poder, eu te dei dinheiro, eu te dei mulheres, você tem muitas e muitas mulheres, eu te dei todas as mulheres da casa de Saul. Você tinha tudo o que você quisesse, e você tomou a mulher de Urias. Você tomou uma mulher que não era tua. Pior do que isso, você mandou matar, você matou Urias através da mão dos inimigos. Sabe por quê? Porque você desprezou o nome do Senhor. É isso que Natã diz. O pecado que Natã estava confrontando Davi foi essa. Você fez tudo isso, mesmo sabendo que você é o rei ungido por Deus. Ou seja, você está representando a Deus, e você fez isso. Você usou o nome do Senhor em vão. E aqui o compositor diz assim, você diz que eu usei o seu nome em vão, mas eu nem sei o seu nome. Isso é uma referência ao que nós entendemos hoje, que todos os nomes que a gente tem no Antigo Testamento falando a respeito de Deus não são nomes, são títulos. Sempre quando você vê Jeová, significa uma coisa, Jirê significa outra coisa, Yavé significa uma coisa. Todos os nomes que você vê para Deus não são nomes, são títulos, porque Deus não deixou se conhecer o seu nome entre os homens. Então, o autor da música, ele desafia Deus dizendo assim, eu nem sei o seu nome. Eu não sei o seu nome. Qual é o seu nome? Yavé? Qual é o seu nome? Jeová? Qual é o seu nome? Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Tzidekenu? Qual é o seu nome? Elohim, El Shaddai, Adonai? Todos eles eram títulos, nenhum era um nome de pessoa. Porque Deus não queria que ninguém usasse o seu nome em vão. Então aqui o compositor da música, ele desafia Deus, ele escarnece de Deus. Ele escarnece de Deus dizendo assim, eu nem sei o seu nome. Você diz que eu usei seu nome em vão, eu nem sei o seu nome, mas se eu usei também, o que te interessa? O que te importa se eu usei o teu nome em vão? Olha o nível do desafio que essa música lança a Deus. Quantas vezes nós cantamos essa música sem saber o que ela está dizendo? Quantos casamentos você já viu começarem com a história de Betseba e Davi? Uma história de traição, uma história de adultério, uma história de morte, uma história de mentiras. E as pessoas se casam a esse som, sem saber o que estão invocando. As pessoas comemoram o aniversário de 15 anos da menina, o aniversário de 1 ano do filho. As pessoas passam ali por um momento do velório com essa música. Essa música ela é usada para praticamente todo tipo de celebração, desde as alegres até as tristes. Porque ela tem um poder tão grande, tanto natural quanto sobrenatural, que ela faz com que atraia a nossa atenção. E no final ele diz assim, há um clarão de luz em cada palavra, não importa o que você ouviu, se você ouviu o aleluia sagrado, ou se você ouviu o aleluia profano, o aleluia pagão. Mas mais literalmente a palavra que ele usa é o aleluia quebrado. A broken hallelujah. Não interessa se eu estou cantando, se eu estou cantando algo sagrado ou se eu estou cantando algo profano. Não interessa, interessa que eu estou louvando a você. Olha o nível de afronta a Deus que o autor dessa música traz. Não interessa, para começo de conversa ele diz assim, se eu fiz isso, tudo bem. Não te interessa também, não te importa. E o que interessa, existe uma luz em cada palavra, olha que discurso bonito. Existe uma luz em cada palavra, então não interessa se você ouviu o aleluia sagrado ou se você ouviu o aleluia pagão, o aleluia profano, o aleluia quebrado. Não interessa.
E daí ele continua o refrão, aleluia, aleluia. Sabe quantas vezes nós dizemos a mesma coisa? Não importa, é só uma música, é só uma canção. Nós estamos dizendo em outras palavras o que esse autor aqui está dizendo. O Senhor ungiu os meus lábios para cantar louvor, mas o que importa? O Senhor ungiu minhas mãos para tocar um instrumento para Ele, o que importa? Não importa se hoje eu estou cantando na igreja e amanhã eu estou tocando Metallica, estou tocando... Não importa se hoje eu canto que eu estou no caminho para o céu, que eu estou no caminho de milagres e amanhã eu estou tocando... estou tocando da estrada para o inferno. Estou dizendo que eu estou num caminho para o inferno, não importa isso. Importa que hoje eu estou cantando aleluia. E para encerrar a última parte dessa música, diz o seguinte: eu fiz o melhor, eu sei que não foi muito. Eu não podia sentir, então eu tentei tocar. Eu disse a verdade, eu não vim aqui te enganar. E mesmo que tudo tenha dado errado, eu estarei aqui diante do Senhor da música, com nada em minha língua a não ser um aleluia. Sabe, para os críticos dessa música, eles dizem que é uma música que está falando sobre alguém que perdeu a fé, alguém que estava duvidando, alguém questionando a sua própria fé, mas esse aqui é o final redentor da música. O final em que ele se arrepende, em que ele diz assim: eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor, eu sei que isso não foi suficiente, eu sei que isso não foi bastante, eu não podia sentir, então eu toquei, então eu tentei tocar. Eu disse a verdade, eu não vim aqui te enganar, e mesmo que tudo tenha dado errado, eu estarei aqui diante do Senhor da música, o Senhor da canção, com nada em minha língua além de um aleluia. Sabe, quando você vê alguém fazendo uma crítica fria dessa letra, eles dizem que essa é a parte em que o autor se redime das suas coisas, se redime de ter questionado a fé, se redime de ter questionado a Deus, de ter desafiado a Deus, de ter até mesmo blasfemado contra Deus. Quando as pessoas analisam, dizem que esse final aqui, o autor ele está se arrependendo. Mas quando eu vejo isso aqui, eu só vejo alguém que está nos colocando que Deus é alguém insensível. Eu só vejo alguém que está dizendo que para Deus não importa, que você não importa para Deus. Que não importa como você esteja, como esteja o teu sentimento, como você esteja por dentro, como estejam as tuas emoções, o que interessa para Deus é que você esteja cantando o aleluia, em que você esteja falando assim, louvai a Deus e pronto. O que Ele está nos entregando aqui nessa música é um Deus tirano, um Deus que quer que você simplesmente cante aleluia, 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 ou seja, um Deus que só quer que você louve a Ele, e que não está nem aí para você, para os teus problemas, para os teus sentimentos. Olha o que ele diz, mesmo que tudo dê errado, eu fiz o meu melhor, mas não foi o suficiente, não foi o bastante. Eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor, eu tentei, eu fiz, e mesmo que tudo dê errado, eu vou estar aqui cantando aleluia, aleluia, aleluia. Isso não é a demonstração de alguém que se arrependeu. Isso é a demonstração de alguém que não entende que louvar a Deus nos dias bons ou nos dias maus é ter confiança nele. Nós não louvamos a Deus nos dias bons e nos dias maus porque Ele nos obriga a fazer isso. Nós louvamos porque nós sabemos que Ele é bom. Louvai a Deus porque Ele é bom. Louvai ao Senhor porque Ele é bom e eterna é a sua bondade. Nós louvamos a Ele por causa disso, não é por uma obrigação. E se você louva a Deus por causa de uma obrigação, você está fazendo errado.
O teu sentimento pode provir de coisas como essa. Talvez você nunca tenha entendido essa música, talvez você nunca tenha visto a tradução dessa música. Talvez você só tenha escutado a melodia dela em algum lugar. Não importa, a música ela tem um poder tão grande que ela entra dentro de você. Tantas e tantas músicas que entram na nossa mente, que nós escutamos, que nós absorvemos. E o pior é que nós não fazemos isso uma vez. O pior é que nós escutamos essa música e nós repetidamente voltamos nessa música. Quando você escuta lá, a música está tocando em algum lugar, num supermercado que você está e está tocando uma música ali, qual é a culpa que você tem disso? Que culpa você tem de ter escutado aquela música? Nenhuma. Mas a partir do momento em que você volta para sua casa e, poxa, que saudade daquela música, e de repente você olha, você está cantando, de repente você está procurando ela na internet para relembrar, para reviver. Sabe o que você está fazendo? Você está colocando vinagre na ferida. Você está tirando a sua roupa num dia em que está nevando lá fora. Sabe, muitas pessoas me questionam a respeito, principalmente por o meu primeiro ministério dentro da igreja ter sido a música, desde praticamente bebê, desde praticamente criança, eu estar no ministério de música dentro da igreja. Muitos perguntam se é pecado ou não é pecado escutar a música secular, escutar música, vamos usar o nosso português de crente, né, a música do mundo. Muitos perguntam isso. E eu vou te dizer o seguinte, eu não considero que escutar a música secular seja um pecado. Mas, sinceramente, escutar a música secular para alguém que é cristão, principalmente para alguém que é do meio do louvor, é no mínimo burrice. Desculpa a palavra, mas quando a gente olha pela palavra de Deus, não tem como você falar de outra forma. Ah, pastor, burrice é uma palavra forte, pastor. Como seria burrice e tolice? Pensa nas palavras de Salomão. É como você jogar vinagre na ferida, é como você se despir num dia de frio. O que é isso? O que você fala quando você vê uma pessoa tirando a roupa e se jogando num lago gelado? Nossa, que burrice, que idiotice que esse cara está fazendo. Nossa, como é... O que você fala quando você vê uma pessoa com um corte aberto, uma ferida aberta, e jogando sal em cima da ferida, jogando vinagre em cima da ferida, não por questão de limpeza, por questão de asepsia, nada disso. Simplesmente por sentir a dor. Simplesmente para voltar a sentir aquela dor. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Por quê? Porque a música foi criada com uma finalidade. E principalmente aqueles que têm a música, que têm o dom da música, eles têm uma responsabilidade. Se Deus ele colocou nos teus lábios um aleluia, como ele colocou nos lábios de Davi, você já conseguiu imaginar Davi cantando música dos filisteus? Você já conseguiu imaginar Davi cantando música dos persas? Cantando músicas louvando aos Baalins? Louvando a Baal? Louvando a Asterote? Não. Davi, em todos os momentos, a música de Davi era a mesma. Não existe outro Deus como tu. A música de Davi sempre era a mesma, sempre era falando sobre ele. Sempre era o aleluia, sempre era o louvai a Deus. Mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de tristeza, ele estava dizendo ali, por que te abates, ó minha alma? Ele não estava questionando a Deus, ele estava questionando a própria alma, dizendo assim, por que te abates, ó minha alma? Espera no Senhor, confia nele, pois ainda eu o louvarei. Agora, quando você tem um dom que ele colocou em você e você usa para uma finalidade diferente da que ele criou, ele criou você com um propósito e ele criou a música com um propósito, goste você ou não, queira você ou não.
Como nós falamos, essa música é talvez a música mais emblemática sobre esse assunto que nós estamos tratando, sobre o assunto do poder que existe na música. Ela tem um poder tremendo na mensagem. Você escutou a mensagem sobre essa música. Se você não reteve tudo o que eu falei aqui, talvez você tenha insights até que eu não tive. Escute, reouça essa música em casa. Pegue, coloque ali a tradução, escute o cantor mesmo cantando, o Leonard Cohen, e você vai sentir não só a dramaticidade das palavras, como você vai sentir a parte espiritual da música. Como eu falei, não é só uma questão material. A mensagem nos diz tudo isso. Você acha pouco o que a mensagem dessa música diz? Cada vez que eu já li essa música, já reli essa música, já li ela no inglês, já li ela no português, já traduzi elas várias vezes, já mudei a tradução das palavras para ver o que ficava mais próximo ali do contexto. Já fiz isso várias vezes, mas cada vez que eu escuto, cada vez que eu leio essa música me impacta novamente. Porque ela tem uma profundidade muito grande das coisas de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo conhece muito sobre as coisas de Deus. Ele viveu a história completa que nós não vivemos. Nós conhecemos a Bíblia porque nós lemos, ele conhece a Bíblia porque ele viveu. Ele está desde o primeiro momento lá da tentação do Éden, ele está vivendo a história da Bíblia. Com a diferença de que ele não tem o Espírito Santo. Mas ele conhece tanto que ele consegue fazer histórias assim. Que ele consegue criar músicas assim. E como eu falei na nossa próxima mensagem, que ainda a gente não tem a data correta, mas assim que tiver a gente vai anunciar, a gente vai estar falando sobre o poder sobrenatural da música. E daí pode ter certeza que vai ter coisas tão impactantes quanto essas que foram ditas hoje. Vão ter coisas tão ou mais impactantes ainda do que as coisas que você descobriu hoje, do que as coisas que você aceite ou não, você escutou hoje. Porque é algo muito importante. É importante que nós saibamos o que nós estamos absorvendo, o que nós estamos consumindo. O mundo diz que você consome música. Você está consumindo a música, ou seja, você está absorvendo ela, você está se alimentando dela. O que você tem se alimentado? Qual é o alimento que você tem dado para a tua alma?